E a pesquisa da Genial Quest, que testou diferentes cenários para a disputa presidencial, o nome de Flávio Bolsonaro já figura à frente entre todos os candidatos da direita, né? Faz uma diferença de 10 pontos percentuais atrás de Lula. Então já mostra esse cenário desde quando ele se colocou aí na disputa presidencial. De que forma que a gente pode analisar isso, Fernando Fonseca? Bom, eu acho interessante que o Flávio, ele já parte, apesar de ser uma candidatura que foi muito questionada, está sendo muito questionada, ele já parte de um ponto de partida melhor do que o pai dele em 2018. Então, ele tem sim, uma alta rejeição, mas a rejeição não é dele, né? A rejeição é contra o nome Bolsonaro, contra o nome do pai dele. Então, eu acho que eles vão bater muito na tecla de que o Flávio não é o Jair, né? Eles dizem que o Flávio é o Bolsonaro que se vacinou, então só isso já mostra um pouco mais de temperamento aí e moderação aí do lado dele. Então, eu acho que ele tem um início promissor. Outro ponto que chamou a atenção é que, ao contrário das expectativas, ele ficou à frente do Tarcísio. O Tarcísio, que apesar de ser um candidato de direita, eu acho que não conseguiu passar essa imagem de tão antissistema que a base bolsonarista e a base de direita pede. Então vai ser uma corrida interessante. Claro que os percentuais ainda, né, não são tão afastados dos outros candidatos que se colocaram na disputa, do próprio Tarcísio de Freitas, mas isso também tem gerado uma crise aí em relação ao centro, porque o Centrão queria um nome como Tarcísio de Freitas, por exemplo, ou até mesmo Ratinho Júnior, outros nomes como potenciais candidatos, né, mano? É que, David, eu acho que a essa altura do campeonato, mais do que olhar o retrato e o número específico de cada candidato, a gente precisa pensar no filme que vai ser construído. Porque o fato é que o sobrenome Bolsonaro é muito conhecido e, naturalmente, já parte de um patamar de conhecimento e de rejeição maior, por conta do governo Bolsonaro ter existido. O governador Tarcísio de Freitas, apesar de ser bastante conhecido no estado de São Paulo, ainda tem um esforço necessário de nacionalização do seu nome. Então, quando a gente olha também o aspecto da rejeição, a gente vê que, basicamente, Flávio Bolsonaro está posicionado num lugar que é pouco provável que ele tenha margem de crescimento, porque, ao mesmo tempo que esse conhecimento amplo pela população dá a ele esse patamar de liderança de 36%, também diminui o espaço de crescimento, dado que todo mundo já sabe quem é Flávio Bolsonaro. Então não tem muito espaço para mover o cenário das pesquisas, muito diferente do que acontece com outros governadores, como também Romeu Zema, como Ratinho Júnior, que apesar de pontuarem menos neste momento, neste retrato, tem um desconhecimento grande de parte da população. Então, o desafio deles é se tornar conhecido e não reverter uma rejeição que, no caso da família Bolsonaro, é uma rejeição bastante cristalizada. Será que conhecem mesmo o Flávio? Porque eu acho que conhecem muito o nome dele, né, e o nome da família, mas eu acho que agora eles vão começar a entrar mais na pessoa do Flávio Bolsonaro mesmo, o que ele fez, o que ele defende e principalmente a forma dele se colocar, que eu acho que vai ser um pouco mais moderada do que a do Jair e pode ser que derrube um pouco dessa rejeição que ele carrega do pai. Mas é que se conhecerem o que ele fez, eu acho que diminui a intenção de voto, viu? Porque se conhecerem que foi ele que acabou, por exemplo, com a articulação pela CPI da Lava Toga, que iria investigar problemas de corrupção no judiciário, como é que fica o discurso antissistema? Como é que fica... mas a gente não pode menosprezar também o pai, né, mano? Em relação ao Jair Bolsonaro, a principal liderança da direita aí também. São argumentos diferentes. E eu fui por essa linha, que é a intenção de voto no Flávio é muito mais em decorrência do Jair, do sobrenome Bolsonaro, e não da pessoa física, do personagem político que Flávio construiu ao longo da sua incursão na política. Até porque, do ponto de vista prático, o que é que Flávio Bolsonaro fez que credencia ele para ser candidato à presidência da República? Sinceramente,
nada. Eu acho que a principal articulação é em relação à dosimetria das penas, dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Inclusive, a gente vai ter informação importante, porque a Comissão de Constituição e Justiça já está analisando o projeto. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma decisão. A Rani, lá de Brasília, já está se conectando para trazer as informações ao vivo para a gente. A gente vai trazendo aqui o contexto da pesquisa, né, diante desses cenários que foram colocados, mas também essa informação ao vivo, porque o projeto tende a avançar. Priscila Silveira. Eu acho que o capital político, sim, nesse primeiro momento, com relação às pesquisas, tem a ver com o nome, né? E não muito mais do que ele fez ou deixou de fazer. Mas eu acho que o crescimento pode acontecer, mano, no seguinte sentido. Por enquanto, a direita não está tão, assim, endossando, não é? A gente vê o Caiado com a mantença da sua candidatura. Então, eu percebo que sim. Na verdade, a direita eu acho que já queria pulverizar mesmo, e depois no segundo turno eles se unem. Então, se tiver, na verdade, o endosso dos outros candidatos da direita, todos eles unidos na candidatura, eu acho que na verdade não foi uma... Na verdade não, a gente não acha, não foi uma candidatura unânime, né, nesse primeiro momento, com impacto. Eu acho até que foi bom para ele, na verdade, né? Então, o nome dele pulverizou de alguma maneira, e com a junção da direita, eu penso que esse crescimento pode acontecer. Porque, na verdade, essa porcentagem que é colocada nas pesquisas, ela diz respeito tão somente ele de forma ali isolada, né? Não tem o apoio e nem tem o apoio na pesquisa, e também não se vê os outros candidatos, né, colocando, olha, eu estou com o Flávio. Como aqui eu citei o Ronaldo Caiado, que, na verdade, na internet ele coloca que ele continua candidato, né? Então ele também tem ali um capital político importantíssimo em Goiás. Então acho que com a união, eu não sei se isso vai acontecer, é bem diferente, né? Estou colocando neste ponto, neste momento, eu acho que há uma possibilidade dele crescer, assim, um pouco diferente do que eu acho que agora, o que muita gente não esperava também, né, Priscila, e eu acho que a bancada vai concordar com a gente, é que o Centrão não esperava que ele já fosse, na primeira pesquisa, depois que ele se colocou como pré-candidato aí, já aparecer na frente de todos, só por carregar o nome também de Jair Bolsonaro. Então isso é expressivo também, a gente não pode ignorar esse fato, né? É expressivo, mas eu acho que também mostra a questão do conhecimento e o reconhecimento, mas mostra um jogo antigo do Centrão, que é acreditar que porque eles não gostam ou querem, o Brasil não gosta ou quer. Eu estou dizendo que o Brasil quer Flávio Bolsonaro? Não, mas é fato que o pai dele foi o grande nome recente da direita, chegou no segundo turno, perdeu por poucos votos, assim, por uma quantidade bem pequena, e que isso carrega um peso. Com toda a visibilidade que está se tendo em relação à família, isso também aumenta a visão das pessoas sobre a situação específica. Então, num país em que a gente tem ex-presidente aí que sofreu até processo de impeachment, foi preso por processo de corrupção, fica 3 dias na cadeia com um problema de saúde e sai, as pessoas podem identificar aspectos de injustiça e ficarem, sim, indignadas e apoiarem Flávio Bolsonaro por representar essa voz. Eu acho que a pesquisa, ela mostra esse sentimento também de um grupo que está muito insatisfeito e que está indignado, escolhe um nome que representa essa indignação. Aspectos como sistema são uma coisa muito forte no Brasil, David. As pessoas, elas querem desafiar o sistema, porque elas se veem sequestradas muitas vezes em oportunidades, em processos de corrupção, em situações como nós estamos vendo no Rio de Janeiro, e elas sentem essa revolta. O Flávio pode dar voz a essa revolta. Quem acha que ele é carta fora do baralho, tá vendo o baralho pela metade. Muita água tem ainda para rodar. E aí, o que acontece? Tarcísio de Freitas é uma opção que o mercado gosta. Ratinho é uma opção que todo mundo gosta. São bons candidatos, tá? Na minha análise. Mas acaba que agora eles têm um nome forte de um movimento que eles gostariam de ter apoio. E aí, talvez, inviabilize principalmente a candidatura do governador Tarcísio de Freitas. Complementando essas análises individuais, eu diria que tem 2 fatores macro aí que vão decidir ou que vão influenciar muito, de forma muito relevante as eleições. O primeiro é essa rejeição da população ao governo atual e tudo que está acontecendo, aspectos de economia, aspectos de violência. Então eu sinto que vai ter uma força grande para a mudança em 2026, então esse é um fator. E o segundo fator é justamente essa capacidade da direita de se unir, independente do candidato individual. Quando o nome mais dito era o Tarcísio, as pesquisas mostraram o Tarcísio na frente. Agora veio o Flávio, as pesquisas já julgaram para o lado dele. Então, a gente viu um clubinho ali dos governadores se unindo e
e um apoiando o outro. O Flávio é um cara que entra um pouco de fora desse clube aí, mas com potencial, claro, também de competitividade. A pergunta é, a direita, ao fringir dos ovos, vai conseguir dividir para conquistar e depois se unir em volta de um nome único? Se sim, e isso for bem sucedido, eu acho que tem grandes chances de sucesso. Se não, aí abre margem para uma renovação do governo atual. Enquanto isso, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua preso. Inclusive hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, exigiu então que uma perícia seja feita. Até o Flávio Bolsonaro criticou essa medida, dizendo que não precisaria ali de uma perícia, porque já foi constatado por meio dos médicos que ele tem não só uma hérnia, mas uma segunda que foi encontrada nas pernas, na região da virilha ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, toda essa questão também envolvendo a família Bolsonaro, né, e a necessidade de que ele passe por um procedimento cirúrgico para a retirada dessas hérnias que foram localizadas, até citando que é uma falta de humanidade o que está fazendo com o ex-presidente. E isso também interfere nas pesquisas, né? Todas essas medidas, o que muitos tratam como um ativismo judicial. Então tem todo esse aspecto para a gente observar, e isso deve gerar uma tendência também na intenção de voto dos eleitores. Ou estou errado, mano? Não, é por aí. Mas, assim, dizer que uma perícia médica é ativismo judicial, eu acho que é ir demais na narrativa. É algo que acaba, de fato, fazendo sentido para quem acha que qualquer coisa que o judiciário fizer envolvendo Bolsonaro vai ser perseguição. Mas do ponto de vista, vamos olhar a realidade. A realidade é, Bolsonaro foi condenado, Bolsonaro está preso cumprindo pena. Qualquer preso cumprindo pena, se vai ter uma questão médica, vai precisar de uma perícia judicial independente. E isso, na minha visão, é o beabá. E os próprios bolsonaristas, se fosse qualquer outro preso dentro do nosso sistema penal, do nosso sistema carcerário, eles iam exigir que o juiz pedisse uma perícia judicial. Então, não dá para ficar mudando a regra simplesmente porque as pessoas gostam de ter um preso de estimação. Não dá para ter preso de estimação. Mas a gente já teve outro, que inclusive está no posto, que foi preso e conseguiu, né, se eleger. Isso que eu quero trazer, assim, sobre o reflexo que isso tem também, sobre o estado de saúde dele em relação às pesquisas, onde ele pode figurar como um potencial, assim, realmente... Porque é o que a gente discutiu. Ele já é o principal nome envolvendo a direita. Jair Bolsonaro, isso é uma unanimidade, assim, eu acho que não tem ninguém que realmente represente melhor. Agora, a questão é se todas essas narrativas que são geradas podem gerar uma interferência em relação ao percentual maior de pontuação. É só lembrar da facada. O Collor, na verdade, gente, o Collor, eu tô até olhando aqui, os exames foram apresentados, não houve perícia e se acatou a solicitação de prisão humanitária ali por uma situação de saúde. Mas não é normal, né? O normal é ter perícia. Mas assim, eu acho que aqui a gente precisa ver os desiguais, os dois casos de ex-presidentes presos, e ver que a decisão de ambos os casos parte do mesmo ministro. Então é o ministro Alexandre de Moraes também que tomou a decisão sobre a situação do Collor, com várias medidas ali como tornozeleira, entre outras coisas. Mas a defesa do Collor alegou essas situações de saúde. O próprio Collor desmentiu, isso é uma situação interessante, falou que não tem problema de saúde nenhum, não. E acatou-se a decisão pela prisão humanitária. Então é um desparâmetro talvez e no mesmo agente, né? O ministro Alexandre de Moraes.